A gente parou em algum lugar entre o começo e o final do livro, então vamos continuar na questão 13, que a última questão desse livro. Esse livro me tomou um pouquinho de tempo, né? Aquele dia eu estava cansado, final da gravação, já 2 horas resolvendo questões, aí o cara já cansa. Demorei um pouco até entender como fazer essa questão aqui, mas pelo menos a gente chegou na resposta. Agora a gente vai olhar para 13. Então, o George quer construir ou construiu um negócio retangular pro seu coelho, né? Seu rabbit. Do tipo que tem o que? 7 ft de comprimento, length. Tá, tem 7 menos do que 2 vezes a largura, tá? Se o perímetro é 40 ft, qual é que é a área e as dimensões desse pen aí? Que pen... Cara, não sei, mas é um lugar, ele construiu pro coelho, é o que a gente tem que saber, tá? É uma caixinha, é um negócio retangular, é só o que lhe interessa e ele só quer saber o comprimento e a largura, é o que a gente vai descobrir. Então, se a gente puxar um Paint da vida aqui, só para não perder o costume, né? O que ele fez foi construir algo retangular, então seria isso daqui, algo assim, tá? Agora, eu não sei se é só um cercado, se é uma casinha, o que que é. Sei que é pra botar a porcaria do coelho dele. E aí, o comprimento, que seria, obviamente, essa parte que é a mais comprida, tá? Do nosso retângulo, é 7 unidades a menos do que o dobro da nossa largura aqui. Então, se a largura é, sei lá, 10, o dobro seria 20. Aí, como o comprimento é 7 unidades a menos, daria 13. É só para ter uma noçãozinha básica do que está acontecendo aqui. Quando for um negócio mais complexo, daí eu ilustro melhor, faço os desenhinhos, a gente olha e tal. Por enquanto é uma coisa simples, só um retângulozinho, vamos dar uma olhada então. Vamos escrever o que a gente sabe. Primeiro que o length, né, o L, né, o comprimento ali, ele é 7 unidades menor do que o dobro da largura. Então a gente vai fazer 2 vezes a largura, que é o width, né, coisa assim, o dobro dela menos 7. Esse é o valor do comprimento. E o valor da largura é W, né? Só isso. Então vamos olhar aqui, o que mais que a gente sabe? Que o perímetro é 40 ft. E qual é que é a expressão pro perímetro? O que a gente teria pro perímetro? O perímetro é 2 vezes o lado, né? Se tu olhar pro retângulo ou para a própria tela aqui que eu estou gravando, né? Essa parte mais comprida, se a gente fosse somar os lados, tu soma os dois lados mais compridos aqui, então 2 vezes L, e a largura seria essa parte menor aqui, né? Que está na vertical. Ali, mais 2 desses daí, e a gente tem o perímetro total em volta da TV. Tu sabe a medida total se tu tivesse que botar, por exemplo, uma cerca em volta de um retângulo desse tipo aqui. Aí tu tem lá a tua medida. Então, mais 2W. Eu sei que às vezes é o retorno, né, a explicações que a gente já vem usando, que é algo comum, que teoricamente todo mundo deveria saber. E de vez em quando eu faço, né, faço essas... relembro essas coisas, tá? Mas, assim, é importante, tá? É importante, às vezes as pessoas... Não é questão de se esquecer, mas sei lá, não gravam direito, então eu gosto de relembrar alguns assuntos quando eu acho pertinente. Então, é isso. É a explicação. Então, 40 FT. Até porque o meu canal, né? O objetivo não é ajudar ninguém que tenha facilidade em matemática, até porque quem tem facilidade não estaria assistindo esse vídeo aqui. Então é para quem realmente tem muitas dificuldades. Eu sei que essas pessoas existem e eu faço parte delas. Só que eu já superei essas dificuldades iniciais aqui, pelo menos a maioria delas. Então a gente vai se ajudando, né? Então o que eu sei agora? Eu sei que o meu L, o comprimento, eu sei que ele vale 2W menos 7. Eu sei disso. Então essa informação aqui é garantida. O que eu vou fazer agora? Vou substituir. Então onde tem L, eu vou colocar 2W menos 7 mais 2W igual a 40, né?
Eu sei que essa parte aqui de estar substituindo uma variável por outra coisa pode causar um certo desconforto, né? Tu não tá acostumado, tu até assumir e dizer assim, não, beleza, ó. Por exemplo, eu tenho, o meu L é, eu digo que o L é 20. Aí quando tu vê um L aqui, tu não tem problema em substituir o L por 20, que aqui deve ficar 2 vezes 20 dá 40, tu fala, não, beleza, tudo bem, é um número ali, substituir já era. Agora, quando tu tem que substituir uma variável por outra variável, que está sendo subtraído ainda um número dela, eu sei que causa um certo desconforto, mas tu tem que se acostumar com isso, tá? Porque faz parte. Então, é só para te poupar um tempo. É tipo o pi, por exemplo. Vamos pegar o pi aqui, só fugir um pouquinho. Mas olha só. A gente usa esse símbolo aqui para fazer as nossas contas. E fala, ah, bonitinho, é o pi é 3, alguma coisa. É mesmo? Então vamos lá, pega aqui, calculadora. A gente puxa aqui. Vamos pegar o pi, tá aqui. 3,1415, toda essa caralhada de número aí. Eu vou pegar só um pouco, vou colocar aqui. Então toda vez que a gente usa o símbolo que representa esses números aí, tá? E aqui eu não coloquei todos, obviamente não tem como, nem a calculadora tem capacidade de fazer uma coisa dessas e calcular tudo. Mas assim, ó, a gente está usando o símbolo para simplificar um número muito grande. Então, tá vendo que eu estou escrevendo tudo essa coisa aqui, 3,14, 15, 92, 65, 35, 8 e assim por diante. Eu estou escrevendo tudo isso só com um símbolozinho pequeno. Eu consigo fazer minhas contas, eu consigo fazer as divisões, eu consigo multiplicar só por esse pequeno símbolo. Então essa é a grande utilidade de tu usar essas coisas, fazer essas substituições aqui, né? No meu caso, se eu tivesse que arrastar essa conta aqui por muito tempo, por várias linhas aqui, seria muito mais agradável manter o L o máximo de tempo possível para mim, desse jeito aqui, não usar, porque eu sei que o L é isso daqui, eu sei que ele é 2W menos 7, tá? 2 vezes a largura menos 7. Eu sei que ele vale isso, mas na resolução das minhas contas, eu arrastaria o L o máximo que eu conseguisse comigo. Nesse caso aqui a gente tem que descobrir quanto vale o W, tem que descobrir. Então eu preciso substituir aqui, eu já estou no final praticamente da minha conta, né? Então eu substituo o valor. Então quando tu vê essas substituições que eu faço de uma variável, porque é só um Lzinho pequenininho, que eu estou substituindo não só por um número, mas eu estou trocando o L por um número vezes uma variável menos outro número. Entenda o seguinte: primeiro, que o L é igual a isso daqui. Segundo, que isso daqui é um número, tá? Isso aqui é um valor. Ah, mas eu estou vendo 2W menos 7. Tá, mas tu tem que olhar para esse pedaço de coisa e falar, ah, isso é 20, ou isso é 15. Só tu tem que ver um valor ali, só isso. Tu olha esse pedaço de coisa e tu tem que saber, isso vai gerar um número. E eu posso somar, eu posso dividir esse número, então eu posso subtrair desse número aí que vai gerar esse pedaço de coisa, mas isso vai gerar um número. Principalmente aqui que a gente está trabalhando com medida. Então isso aqui vai gerar um valor, tá? 5, mas é alguma coisa. Então eu posso pegar esse pedaço de coisa e fazer um monte de operações matemáticas com ele. Eu posso tirar a raiz quadrada, eu posso elevar ao cubo, não importa, é um número, esse pedaço de coisinha aí. E quando eu faço essas substituições, que eu sei que eu tinha bastante dificuldade, principalmente em física, de aceitar, né? Trocar uma variável por outra coisa que não era só um número, mas tinha outra variável, tinha às vezes raiz quadrada, fala, cara, por quê? Como? Quando? É muita coisa que eu estou substituindo só por um L. Mas é a mesma coisa que o pi. Esse símbolo aqui carrega um monte de informação. Eu peguei e disse que esse valor, esse símbolo, esse desenho era equivalente a isso daqui. Então toda vez que eu estiver desenhando esse símbolo, ele está carregando um montão de informação junto com ele, né? Aquele pequeno espaço. A mesma coisa o L. Toda vez que tu vê o L aqui numa equação, tu tem que olhar e falar, caramba, olha a quantidade de informação que ele carrega também. Então, e é equivalente, então tu pode trocar um pelo outro à vontade, né?
Então eu espero que esse tipo de dificuldade aqui vá se tornando cada vez menos um empecilho na tua vida, assim, porque a gente vai trabalhar sempre com isso, e eu tô lembrando porque eu tive essas dificuldades, eu espero que você não tenha, tá? Então olha a quantidade de informação, e que bonitinho, isso aqui é o valor, então joguei aqui dentro, só substituir o meu L, e vou seguir fazendo minhas contas. De novo, olha para isso aqui e pensa que é um 5, um 7, não importa, esse pedaço de coisa aqui é um número concreto ali, bonitinho, tá? Então vamos seguir o baile aqui, que com o tempo a gente se acostuma com essas coisas. Então, só fazer as multiplicações, 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar 4W, menos 2 vezes 7 dá 14, mais 2W. Tudo igual a 40, tá? Tá aí. 4 mais 2 dá 6. Então, vou colocar aqui 6Ws. Agora esse 14 aí, menos 14, ele não tá num lugar agradável, né? Então vamos somar 14 dos dois lados e a gente se livra dele. Então, 40 mais 14 vai dar 54. E 54 dividido por 6, 6 vezes 9 é 54. Então, o W ali, que seria a nossa largura desse coisa que ele fez pro coelho, que eu não sei exatamente o que é, mas enfim, isso aí não importa. É 9 FT, né? Porque é 54 dividido por 6. Então, 9 FT. Beleza. E as minhas explicações podem não ser as mais apuradas possíveis, as mais bonitas, mais agradáveis aos ouvidos, mas eu vou melhorando com o tempo, tá? Daqui a um tempo, quando eu tiver argumentos melhores para te falar que tu tem que aceitar as variáveis, tem que começar a achar normal essa substituição, trocar uma variável por outra, quando tá definido uma igualdade entre elas, né? Ali, e se acostumar com isso, quando eu tiver argumentos mais concretos, aí eu apresento eles de novo, né? Não tem problema nenhum. Agora, então, se a minha largura é 9ft, o meu comprimento é o que? É o dobro da largura menos 7. 2 vezes 9. E aqui eu estou fazendo direto, tá? Eu deveria estar substituindo, botar L igual a 2W menos 7, daí substitui o W por 9, aí faz a continha e chega no resultado final. Mas eu estou só adiantando um pouco porque são contas mais simples aqui. E a gente já passou dessa época, né? A gente já fez um terror de questão mesmo, literalmente, horas e horas resolvendo questões desse tipo aqui mais simples nos vídeos anteriores. Então não tem por que eu seguir no mesmo ritmo, senão a gente não termina o livro. Então 2 vezes 9 dá 18, menos 7 dá 11, então o comprimento é 11ft. Se eu não cometi nenhum erro, vamos lá ver o gabarito, tá? O W é 9, width, e o comprimento é 11, né? Tá aí. Que legal. Só puxar um pouquinho pra cima que eu não quero spoiler das outras questões. Então, tu tem o gabarito do livro, tu pode olhar o gabarito do livro antes de começar a resolver a questão e tu já sabe a resposta. Meu jovem, de que utilidade teria? De que utilidade isso seria? Que utilidade isso teria na minha vida, tá? Porque o que adianta eu saber a resposta, cara? O que me interessa pegar a resolução da questão, vir aqui gravar um vídeo só seguindo os passos de outra pessoa? Que grande porcaria, que utilidade. Eu não ia. Tu não aprende nada desse jeito, eu não ia ter ganho nenhum. Mas daí tu faz o vídeo mais rápido, parece que tu entende as coisas que tu tá fazendo. Não é o objetivo aqui, né? Eu não faço esforço nenhum para errar, tá? Não é também assim. Não, vamos resolver as questões. Quando eu errar, eu não vou esconder os erros e tudo mais. Mas eu não me esforço para errar. Eventualmente, eu falo assim: eu acertei 10 questões seguidas, agora eu tenho que errar uma. Pra parecer natural. Não, coisa nenhuma, né, cara? Até porque tu vai perceber se eu vou, o que caminho eu tô tomando na hora de eu estar resolvendo a questão, né? Os argumentos que eu tô usando para justificar os passos que eu vou tomar. Aí tu olha e fala, não, esse cara tá no caminho certo.
Ô, esse cara tá engambelando, esse cara aí tá se fazendo de bobo, ele vai errar de propósito, entende? Então não é o objetivo aqui. Então não se preocupe. Não é porque eu tenho o gabarito que eu tô toda hora olhando lá ou que eu vou procurar a resolução das questões na internet. Isso não acontece. Eu sei que eu tenho que lembrar isso porque no meu antigo canal eu já estou prevendo alguns comentários. Depois eu vou dizer assim: eu já falei sobre isso, para não me incomodar. Porque no antigo canal eu tive alguns comentários bem chatos, assim, de. Uns eu não estava preparado para responder, sabe? A gente não está preparado para tudo, não sabe os argumentos que as outras pessoas vão ter jogado na tua cara, né? Então, às vezes aparecem alguns argumentos meio miseráveis, assim, que tu não estava esperando. Mas agora, prevendo alguns comentários que eventualmente talvez apareçam, então eu estou me justificando antes, né? Pra não dizer que eu não avisei, né? Já falei como é que a vida funciona, então depois não adianta vir reclamar, né? Então vamos seguir aqui. Antônio, Antoine, Antoine, Antoine precisa colocar uma cerca edging in the form of a square. Square é quadrado, né? Então, em volta de uma árvore na frente do seu jardim, o seu pátio, ele tem dinheiro suficiente para comprar 18 FT, que seria a unidade de comprimento, né, dessa cerca aí, que eu não sei o que é, mas é FT, a gente chama de FT e deu. Of the edge, que eu acredito seja cerca. Encontre as dimensões do quadrado para utilizar o máximo de cerca possível. Então, dado esses 18 aí, o que a gente tem? Bom, o perímetro do nosso quadrado é 4 vezes 4L, né? Tu vai somar, os lados são iguais, então eu teria 4 vezes os lados, que aqui eu vou chamar de x, tá? X, 4x, e o total de cerca, ou sei lá o que ele tem, é 18. Então, sereno, tranquilíssimo, divide os dois lados por 4, então vai ficar com x igual a 4,5. No nosso caso aqui desse livro, 4,5 FT. E é isso. Cada lado tem que ter esse comprimento aí. E agora? Bom, agora a gente vai reto lá conferir na internet, né? Porque já que eu não tenho acesso às respostas pares, paciência. Bom, a gente digita. Já é um bom treino, né, cara? Eu tô melhorando ó, com o passar do tempo. Essa parte aqui de digitar as coisas e entender algumas palavras. Antoine, acho que é assim. Yeah. Wants to put edging putz. In the form. Daqui a pouco o Duolingo vai mandar mensagem, que é uma carência. Of a square around. Tri tem a árvore, não. A árvore é TR acabou. In his front. His front yard. Essa parte deve ser maravilhosa para quem assiste, né? Se algum dia assistir também, né? Aquela questão. He has enough. Seria isso? Enough. Money. To buy. To be não, né? É bui. Acho que é bui. Ô carinha, faz certo? To bui 18 FT.
Padding, fim de fim de dimensões of the square that you use all that. Vamos lá. Se for 4.5 nós estamos felizes, se não for paciência. 4,5. Então é isso, 4.5. Se tu perdeu tempo com a questãozinha tão boba dessas aí que tu praticamente é certeza da resposta. Pois é, mas é aquela coisa, tu achar que tu sabe a resposta e tu ter certeza absoluta disso são coisas diferentes, até porque, deixa eu ver, esse aqui tem um símbolozinho de um CD, né, cara? Eu suspeito que algumas dessas questões desse livro, se tu comprasse, vinham com as respostas no CD, num lugar ali, tipo material extra, mas é só uma suspeita que eu tenho. Então assim, ó, tu ter uma indicação de que a tua resposta tá certa e tu ter certeza disso são coisas diferentes. E é uma perda de tempo, é que nem eu falei, tu fazer uma questão e não ir conferir o gabarito, tu jogou teu tempo fora. Tu não tem certeza se a tua resposta tá correta, se os passos que tu tá, o raciocínio que tu tá usando tá certo. Aí tu faz e só segue a tua vida. Aí depois quando tu cai numa prova ou em outras questões que vão usar aquele mesmo tipo de conhecimento, se os teus passos estão errados agora, né? Depois tu chega lá, tu segue cometendo os mesmos erros, só perde mais tempo, só te incomoda, te irrita. Então é sempre mais agradável tu corrigir na hora. Faça isso e tu vai viver mais feliz. Então a questão 15. As medidas de dois ângulos seriam... medidas, de dois ângulos em um triângulo são iguais. O terceiro ângulo mede 2 vezes a soma dos outros ângulos iguais. Encontre as medidas dos 3 ângulos aí. Bom, 2 ângulos iguais e o terceiro ângulo é o dobro do... o terceiro é o dobro da soma. Da soma ainda por cima. Aí já mudou a situação, tá? Então vamos lá para 15. Vamos escrever as coisas, porque aí já muda um pouco a situação. Eu ia fazer de cabeça, mas não é bem assim. Tá. 3 ângulos, o que eu sei? Que 2 deles são iguais. Então eu vou chamar de x mais x, 2 ângulos iguais, mais y, o terceiro ângulo, tá? A soma dos 3 tem que dar 180, essa é a regra básica, isso aqui tu tem que decorar. Então, a soma dos a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ponto. Decora isso, que tu vai precisar e vai usar muito. Então, tá? 2 deles têm a mesma medida, sei lá, 10 graus. Então, seria 2 é 10. Então, o que eu tenho no final aqui? Eu tenho 2x mais y igual a 180. Essa é uma das relações que eu tenho. O que eu sei também? Bom, ele diz que o terceiro ângulo desses 3 aí, a medida dele é 2 vezes a soma dos ângulos iguais lá. Então, ele está dizendo que o y, que é o nosso terceiro ângulo, no meu caso chamei de y, ele é 2 vezes a soma dos ângulos que eu tenho ali, ou seria x mais x, que dá 2x. Tá? Ele é o dobro da soma dos dois. Então, se cada ângulo x equivale 10 graus, somando isso dá 20, né? Dá 20, 2 vezes 20 dá 40. Então o y seria 40. Obviamente que não é, porque tem que corresponder isso daqui, né? Então a soma de tudo tem que dar 180. Então com certeza não é. Então vamos lá. Aqui é só fazer essa multiplicação e eu já sei quanto vale o meu y. Y
vale 2 vezes 2 dá 4, 4x. Bom, agora sabendo disso, é só pegar essa equaçãozinha aqui de duas variáveis, já que a gente está fazendo questões com equações de várias variáveis, ou mais de uma pelo menos. E onde tem o meu y, eu coloco 4x. Simples assim. E agora o que eu faço? Somo esses dois. Isso aqui dá 6x igual a 180. Não, 180, não 189. Tá? Agora eu divido os dois lados por 6. Então aqui pensa que é 18 vezes 10. É melhor fazer a divisão, né, na tua cabecinha ali. Muito mais agradável dividir 18 por 6 do que 180 por 6. Ah, pois é muito parecido. Não, parecido não. Não é a mesma coisa. Então, é 3, né? 18 dividido por 6 é 3. Então, x igual a 3, vamos colocar aqui, né? Vezes o 10, que dá 30 daí. Então, cada ângulo dos menores ali vale 30 graus. E o y, como ele vale o dobro da soma dos dois. Cadê o nosso y aqui? Na verdade, o y fazendo resolvendo a continha, a gente sabe que o y é 4 vezes o x. Então, 4 vezes 3 é 12, e vezes 10, 120. Então, meu y é igual a 120 graus. E é isso, exatamente. Agora, se tu tá preocupado com essas questões aqui, deixa eu colocar um grauzinho aqui em cima. Eu falei, deixa eu colocar um grau aí em cima, acho que assim já resolve o meu problema. Talvez resolva. Tá, então se tu tá preocupado, a gente ainda vai ver isso aqui. Isso aqui é só um exemplo de aplicação dessas equações de várias variáveis. Mas no nosso livro base a gente vai ver trigonometria, a gente vai revisar esses assuntos aqui. Eles não são tão incomuns assim. Então, beleza, essa é a minha resposta. Eu tenho que os ângulos menores valem 30 graus e o grandão vale 120. E essa a gente tem gabarito, então, tendo gabarito fica fácil verificar, 30, 30 e 120, tá? Eu sei que eu não botei os dois ângulos ali, mas todo mundo sabe, tá? Isso aqui não é a resposta de uma prova. Se fosse, aí eu tomaria mais cuidado, mas o que a gente sabe que tem dois ângulos de 30 aí. Então essa é a 15, vamos para 16. 16, que beleza. O que eu tenho na 16? Final da página, inclusive, olha só. O menor ângulo em um triângulo é a metade. 1/2 deve ser a metade. Do tamanho of the largest, do maior. O médio, o ângulo médio, mede 25 graus menos do que o maior. Encontre as medidas dos três ângulos. Então, beleza, tranquilo. Tá, eu tenho três, não vão ser similares, então eu vou chamar... vamos botar... Eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo mais o ângulo S, mais o ângulo D, ASD. Então eu tenho esses três ângulos aí, e se eu somar os três, obviamente, tem que dar 180. Mas espera, cara, é o sinal de igual agora. Então a soma desses três aí tem que dar 180. Pronto, a relação que eu já sei. O ângulo A é o menorzinho. Para mim, eu estou considerando que o A é o menor, o S é o ângulo do meio, intermediário, e o D é o grandão. Então, vamos ver as relações que a gente tem. O menor ângulo de um triângulo é a metade do tamanho do maior. Então, o A ele é igual a D sobre 2. Metade do maior. Primeira relação que eu tenho. Segunda coisa. O ângulo médio mede 25 graus menos do que o maior. Então, o meu ângulo médio nesse caso é o S.
e ele mede 25 graus a menos do que o maior. Então o maior é D, então a gente bota menos 25 e a gente já sabe o valor do S também. Se tu percebeu aqui, tudo ficou agora, se a gente substituir o A e o S, só sobra o D, né? Então é o que a gente vai fazer. De novo, o A é um valor, tá? Eu sei lá quantos graus é, mas isso aqui vale alguma coisa, 5 graus. Então eu tô olhando para essa variável, mas eu sei que ela é um número. Então eu fico muito tranquilo em fazer soma, em dividir ela, multiplicá-la por qualquer outra coisa. E aqui ela é igual a outro número, pô. Então esse D sobre 2 é um número também. É um número, é um valor, vai dar um ângulo qualquer aí, mas eu também sei, olho para isso, fico mais e faço as contas com mais tranquilidade hoje em dia, né? Olhando para essas variáveis e entendendo que isso é um valor concreto, por isso eu posso fazer as somas, aplicar as regrinhas tranquilamente. Então os caras reclamam de usar letras, né? O tempo que tu já começa a usar é uma piada, e é uma piada que assim ela acontece até dentro da universidade. Tu vê pessoas reclamando de ter que. Pessoas no curso de física, pessoas no curso de matemática, pessoas no curso de engenharia reclamando de ter que usar uma variável, ter que estar trabalhando com letras. Mas, cara, se tu olhar pra cá, tu percebe que se eu tivesse que escrever, e isso é uma coisa que acontece bastante, sei lá, 25 linhas até chegar na resposta da minha questão, eu prefiro arrastar o máximo possível um S do que ter que arrastar isso daqui, ó. Ou coisa muito pior, né? Então, coisa muito pior, muito maior ali. Então, agradeça de ter a letra, entenda que a letra ela é extremamente útil nessa parte de simplificar as coisas, do tipo do pi, que eu te mostrei, né? Que é muito melhor escrever só aquele símbolo do que 3,1415 e assim por diante lá, encher tuas páginas com um monte de número ali. É muito melhor só escrever o pi, todo mundo aceita que ele vale aquilo e acabou. Aquele símbolo representa 3,1415 e assim por diante. Então aceita, mesma coisa para essas variáveis aqui. Então não chegue numa universidade reclamando disso, porque é meio estúpido, tá? Alguns professores dão risada, outros dizem mesmo, é estúpido tu reclamar disso, até porque a utilidade de utilizar as letras é muito grande. Agora, então, fazendo as nossas substituições, eu vou só copiar isso daqui, que é a nossa relação principal aqui. Equaçãozinha principal. Vamos substituir o A e o S. Então, o A é D sobre 2. Mais o S é D menos 25. D menos 25. Eu escrevi D duas vezes, não sei porquê. Probleminhas na cabeça. Mais D, cara, mais D, bota um mais aí, pronto. 180. Canta o galo e a galinha. Beleza. Primeira coisa. Vamos copiar. Não vamos copiar tudo não. Mantém esse D sobre 2 aí por enquanto. Deixa ele quieto no canto dele. D sobre 2 mais D mais D, 2D. Então 2D. Pronto. Esse menos 25 soma 25 dos dois lados para ele não atrapalhar, né? Fica melhor se faz uma sominha aí. Então ele some daqui, desaparece. 180 mais 25 dá 205, né? 205. E agora? Agora paciência, porque eu vou ter que fazer essa soma aqui. O que é mais agradável? O mais agradável no meu caso é multiplicar tudo por 2 para me livrar desse divisor aqui, né? Porque está me atrapalhando. Eu poderia somar essas duas frações, essa fração aqui com esse 2D aqui, transformar isso em uma fração para poder fazer a soma. Mas aqui nesse caso é confortável multiplicar tudo por 2, tá? Não são muitos termos. Então se a gente multiplicar tudo por 2, eu vou ficar com D mais 4D, né? Multiplicando ali, igual a 410, né? 205 vezes 2, 410. E agora eu vou ficar com o quê? 5D, né?
D mais 4D, 5D igual a 410. 410 dá para dividir por 5 serenamente. Dá quanto? Putz, 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes 80. 5 vezes 8 dá 40. Então seria 82, né? 5 vezes 80 daria 400. E aí 5 vezes 81, 405. Então 82. Tu tem certeza da tua resposta? Não tenho certeza de nada na vida. Por isso mesmo que, tendo o recurso da calculadora, a gente vai usar o recurso da calculadora, porque sim, 410 dividido por 5, 82. Pronto. Aí. Esse tipo de conta aqui, que alguns colegas meus acharam ridículo eu usar a calculadora, né, no início da graduação, em vez de fazer a conta de cabeça rapidinho. Então, enfim, hoje em dia isso já não me afeta mais, pouco importa, mas naquele tempo pensei que eu era inútil mesmo, completo, eu consegui fazer essas contas todas de cabeça. Bom, a gente fez o D aqui, encontramos o valor de D, agora a gente sabe a relação, né? O A é D sobre 2, então o meu A vai ser, que é o ângulo menor, né? Vai ser 82 dividido por 2, dá 41. E o meu S, que é o ângulo, peraí, eu troquei aqui, ó. O meu S, eu sei que ele é D menos 25, então o D é 82 menos 25 dá o quê? 82 menos 20 dá 62. Menos 5 dá 57. Ai, 57 graus. Então é isso. Esses são os ângulos aí. Você tem a resposta? Eu não tenho a resposta. Paciência. A gente procura por ela. Não vou fazer que nem da última vez lá, que eu não vi se a questão era... que a questão era ímpar, né? Que tinha o gabarito, e fui digitei toda a questão no coisa para pesquisar. Perdi meu tempo. Não, mas essa não tem gabarito. Então, 17 agora. Vamos copiar aqui. Mas antes vamos verificar essa questão aí. Muito importante, tá? Pegar a resposta. Vamos lá. Abriu. Aí por que tu não deixa aberto? Porque assim, ó, eu já expliquei isso. Várias abas abertas. Aí quando tu dá Alt Tab, às vezes não vai pro lugar que tu quer. Daí vai pro navegador, tu só perde tempo. Mas ele já tem aberto com mais facilidade aqui. Depois do cara abrir ele a primeira vez, carregar na internet, as outras aí fica mais de boas. Então, the smallest, acho que é assim. Sim, mas é com 2 L's, não 3, né? Smallest. Angling a triangle. Is 1/2. É metade. E não é com W, pô. É H, pô. É size. Largest. Assim mesmo. Com 2 Ds, né? Middle. Já tô melhorando, cara. Missouri, 25 graus. Less than. The largest. Ok.
Tree. English. Vamos lá, 3 linhas, vamos ver se ele resolve a questão pra nós. Essa questãozinha do ponto de vista normal das coisas é uma questãozinha um pouco mais complexa, né? Se fosse pedir para um aluno resolver, é uma questãozinha bem mais complexa. Mas tá aí, chamou de A, chamou de B e C. Ele já começou um pouquinho diferente, né? Disse que o A é um meio de C, que ele provavelmente é o ângulo maior, né? Foi isso que ele considerou, de fato. E o C, o B no caso é C menos 25, então aqui ele substituiu, fez a mesma coisa que eu, né? Dizer que A mais B mais C é 180, então provavelmente a resposta vai ser a mesma. Legal. 41 graus o menor, 57 o do meio e 82 o maior. Então, praticamente a mesma resposta. Deixa eu ver. 57, 41 pequenininho, que é o nosso A, né? 82 o grandão, obviamente. Se eu acertei um, os outros eu tenho que acertar, né? As contas, isso não fiz nada errado. Mas beleza, que bom. Que bom que o Gemini está resolvendo essas questões também. Que maravilha. Então, olha aí. Que vida alegre hoje em dia pra fazer os trabalhinhos, né, cara? Tu só joga ali e dá o passo a passo certinho. Só tem que copiar. E antes que alguém reclame, mas as pessoas daí não aprendem nada, cara, faça o seguinte. É o meu conselho, é um conselho um pouco egoísta, assim, mas pelo menos se tu se esforçar, se tu tá querendo aprender, pelo menos vai ser mais fácil pra ti conseguir um emprego do que uma pessoa que supostamente não aprendeu quase nada, que tá usando uma inteligência artificial como para fazer praticamente todo o serviço. Então ela não tá aprendendo nada. Ela não está aprendendo a montar o sisteminha, ela não está aprendendo a interpretar o texto, entender a questão e tudo mais. Ela só pega a resposta pronta e entrega. Se tu for competir com essa pessoa e tu tá estudando e tu tá te esforçando, tu obviamente numa prova, numa seleção, tu vai ser melhor do que ela, né? Se tu acha que ela não tá aprendendo nada usando IA desse jeito, agradeça, fala assim, bom, pelo menos o meu emprego tá garantido. Se eu quiser entrar na universidade, pelo menos eu vou competir com essas pessoas que não estão se esforçando tanto para aprender as coisas, estão pegando tudo pronto ali, só entregando os trabalhos. Eu me esforço, eu tento aprender. Então agradeça, porque quando for fazer um vestibular, tu vai ter um desempenho melhor que ela, pelo menos em teoria, né? Então, faça isso, agradeça por enquanto, tá? Garanta o teu emprego primeiro, depois aí tu revoluciona a educação. Primeiro consegue o teu emprego, daí depois tu pensa em mudar, em ajudar as outras pessoas e falar assim, não pessoal, vamos diminuir um pouco o uso da IA, vamos se esforçar mais, vocês precisam interpretar as coisas, tem que aprender a lidar com os problemas. Não dá pra jogar no colo da IA. A parte de programação eu acho maravilhoso, os caras estavam usando IA para gerar todo o código sem pensar em nada, sem pensar na estrutura do código. Não, eu acho lindo, porque se eu fosse competir com alguém desse nível que não se esforça, já pega tudo pronto, só vai entregando as coisas, não sabe muito bem o que está acontecendo, sabe? Não sofre. Às vezes tu pega um enunciado e tu fica 1 hora em volta daquilo ali falando, cara, como é que eu vou implementar isso daqui para funcionar no meu código? Aí tu fala assim, não, pô, mas é a mesma coisa do que tu pegar pronto lá com a IA, tu vai ter a resposta de qualquer jeito. Não é verdade. Tu perde tempo, mas tu te esforça, tu lê, tu pensa nas funções que tu tem disponível, nas ferramentas que tu pode usar. Então, assim, do jeito como tu vai escrever, tu escreve um pedaço do código, tu testa e tu fala, pô, não tá funcionando, mas pera, e se eu colocar mais uma variável aqui, se eu fizer só um ajustezinho, o que que acontece? E aí são esses pequenos pedacinhos de coisas que estão entre o início da leitura da questão e tu entregar a resposta que importam. São essas dúvidas, essas coisas que tu mesmo se esclarece ali, pra ti, né? Que no final das contas vão contar muito mais do que tu simplesmente pegar um código pronto, jogar lá e entregar e falar, bom, tá pronto aqui, eu fiz. Sabe? Não tem essas dúvidas, não tem, mas existe uma função que dá pra mim somar, dá pra mim contar as letras numa frase? Tem, né? Deve de ter, fazer uma contagem. Tá aí, como é que eu escrevo uma? Putz.
Mas e os espaços em branco, cara? Como é que eu vou eliminar eles? Eu quero contar só as letras. Putz. E aí, esses pequenos pedacinhos de coisa que tu vai fazendo antes de conseguir a resposta completa, que importam, entende? Que é o que conta pro aprendizado mesmo. Esse pequeno sofrimento até tu entregar a coisa que conta. Então, assim, eu agradeço muito. Eu acho que quanto mais as pessoas, mais as pessoas usarem uma IA para resolver todo o código delas, para lidar com esses pequenos pedacinhos aí que causam esse sofrimento, essa angústia e essa perda, bem entre aspas, de tempo, quanto mais as pessoas usarem isso, melhor para mim, porque se um dia eu for ser programador, tiver com isso, eu também vou poder usar as ferramentas, tá? Não é como se eu fosse um ignorante que não entenda ou que não tenha capacidade de usar uma IA ali para pedir ajuda para essas coisas aí também. Mas eu prefiro sofrer um pouco mais. Eu não faço perguntas, eu não pego linhas prontas, eu não gosto de pegar essas coisas assim prontas da IA e simplesmente jogar tudo no código. Eu quero, sempre faço perguntas pontuais, sempre fiz, né? Agora faz tempo que eu não estou programando nada, mas sempre coisinhas muito pequenas. Eu não, nunca, quase nunca digo o todo do meu código, o que eu quero, o que eu estou fazendo, qual é que é o meu problema, porque esse pequeno sofrimento eu quero ter, porque nesse pequeno sofrimento é que tu aprende, é que tu pensa, é que tu fala, pô, mas se existisse uma função que fizesse isso, mas será que dá para fazer? Aí tu vai ter essas pequenas tentativas e esse tempo perdido fazendo essas coisas é o que conta no final, né? Numa entrevista de emprego, numa prova, né? Ou mesmo depois trabalhando. É que nem disse um professor meu de física. O cara vai na graduação de física, o cara não se esforça, não faz muitos exercícios, não aprende, só passa, vai passando, vai. Dá um jeito de estudar para ficar na média e se formar. E depois fica fugindo dos alunos nos corredores para não ter que responder as perguntas. Chega na aula, escreve um monte de coisa no quadro, enche, né, essas 2 horas de aula ali de só conteúdo e conteúdo e falando e não dando muito espaço para os alunos perguntarem nada, sai da sala de aula e some, porque esse cara não se esforçou e porque ele tem medo de responder as perguntas dos alunos. Tá? Isso foi a opinião que um professor meu disse então sofra. Né? No final ele falou, tu tem que sofrer enquanto está na graduação, tem que se esforçar para depois, quando for professor, tu não ter que fugir dos alunos, tu poder responder as coisas. E quando tu não sabe, tu dizer, bom, isso daí eu não tentei. Eu tentei tanta coisa, fiz tantas questões, mas essa ou essa parte aí eu não domino tão bem assim. Mas é isso, né? Tu tem uma confiança muito maior para conversar com os alunos e tudo mais. Que é uma coisa que eu procuro seguir, né, cara? Esse é um conselho bom. Tu tem que sofrer enquanto tu tá na graduação para depois poder trabalhar em paz, né? E para matemática a mesma coisa, né? A gente vai fazendo aqui essas contas, sofre um pouco no ensino médio, para depois não se incomodar mais na vida. Né? E vai usar isso sempre de qualquer jeito, então vamos seguir o baile, né, meus amiguinhos? Porque conversar bobagem demais é ruim também. Então, dois ângulos são complementar. Complementar quer dizer que a soma deles é igual a 90 graus. Se eu somar os dois, vai dar isso. Um ângulo é 5 vezes maior do que o outro ângulo. É 5 vezes maior. Encontre as medidas dos ângulos. Tá. Bom, eu tenho dois ângulos x mais y, por exemplo. São complementar. A soma dos dois tem que dar 90 graus. Regra básica aqui, tá aí. Um deles, eu vou dizer que seja o y, tá? É o maior. O y é igual a 5 vezes o x. Só para manter um padrão aqui, sempre a letra mais à esquerda é a menor e mais à direita aqui é a maior. Sei lá, só por manter mesmo. Tá, então aqui eu sei quanto vale meu y, então vou fazer que x mais 5x é igual a 90.
Então 6x igual a meus 90. 90 por 6, se eu dividir tudo por 3, tá? Estou fazendo isso como se tu estivesse usando no caderno, então a gente tenta simplificar as coisas. E aqui não é x, né, cara? Você passei que é bobo. 6 dividido por 3 é 2. E 90 dividido por 3 é 30. Tá, achei que eu tinha cometido algum erro. Então x é 30 dividido por 2 é 15 graus. 15 graus. Se o meu x é 15 e o meu y... Bom, aí é só fazer, se os dois tem que... A soma dos dois tem que dar 90. O y é 75, né? Meu y. E por que 75? Porque 75 mais 15 é 90. Então 7 e 5. E tá aí. 75 graus. Ok. Essa é 17? É, tem gabarito. 18 então. Vamos lá pro outro lado, lá na outra tela. Questão 18. Questão 18 não, né, cara? Questão 17, vamos olhar a resposta, depois vamos para 18. Cara, essa josta da setinha ser branca é triste. Tá, mas aqui a gente tem 15 graus e 75. Que maravilha. Então tá aí. Vamos ver, acho que é isso. E é isso. Então vamos para 18. Exercício, resolver para x, encontrar as medidas, as medidas de cada ângulo. Beleza. Então aqui a gente já tem os desenhinhos, olha só que coisa bonita, hein? Essa daqui vai ter que ficar na confiança mesmo, porque não tem como expressar essa jossa aqui no GPT, né? Ou em qualquer outra coisa. Não sei, que eu acho que eles lê imagem, né? Tem uns que lê agora saber quais eu não sei. Dois ângulos são suplementar. Então, suplementar quer dizer que a soma é 180. Então vamos lá. Dois ângulos x mais y. A soma dos dois tem que dar 180 graus. Suplementares é assim. Paciência. O que mais que eu sei? Um ângulo, a medida dele é 12 menos 3 vezes o outro. Então, o y tá? 3 vezes x menos 12. Que foi o que ele falou, né? Que a medida dele é 12 unidades, 12 graus menor do que 3 vezes o outro ângulo. E daí quer encontrar a medida de cada. Então, eu só reescrevi um pouco diferente, tá? Eu fiz 3 vezes o x menos os 12 ali, mas a gente já está acostumado com isso. Tá, deixa eu só me organizar na minha cadeira aqui. E vamos seguir fazendo. Então, beleza, já tem o y isolado aqui, né? Tá pronto, praticamente. Vou pegar a minha equaçãozinha aqui, eu nem preciso, né? A gente acabou as linhas. Acabaram as linhas. Vamos segurar aqui até ter um bom espaço. Pronto, agora acho que já é o suficiente. Oh, calma, rapaz. Até calma, menino. Então eu tenho x mais o meu y, que é 3x menos 12, igual a 180. Pronto, tá aí. Ué, eu apertei Ctrl C, tô ficando louco. Somando isso aqui, 4x. Vamos somar 12 dos dois lados, tá? Pra me livrar desse 12 aí, esse menos 12. Então 180 mais 12, 192. 192. Esse é o problema. Eu falo uma coisa, às vezes eu aperto aqui e digito errado, né? Cada aí tu faz as contas com a porcaria errada. Mas nada pior do que eu ter copiado, tava resolvendo
umas questões de álgebra linear e na hora de passar as informações para a folha que eu ia resolver, eu copiei um valor errado. E aí tu resolveu a matriz 4x4, que tem x, que não é só número, ainda por cima. Tu resolveu aquela jossa 4x4 com um valor errado, aí tu faz o caderno inteiro, a folha inteira. Tu chega no final, olha, não é a mesma resposta, não é a resposta do gabarito. Aí tu fala, puta que pariu. Aí eu comecei de novo, digo, eu nem vou revisar minhas contas para ver onde é que eu errei essa multiplicação, onde é que eu errei. Vou começar de novo. Quando a gente for escalonar a matriz, fazer essas coisas aí, resolver sisteminhas, aí eu vou mostrar pra vocês o quão chato é alguns desses trabalhos aí. Então, revisar tudo de novo, falei, caralho, eu não vou fazer isso, vou começar. Comecei tudo de novo, mais uma folha de conta. Só para vocês saberem, a resposta foi diferente das duas vezes. Tava errada das duas vezes, mas eu obtive respostas diferentes. Daí, da segunda vez que eu terminei de fazer os negócios, isolar as variáveis lá, eu falei, fui olhar o gabarito, não era a resposta. Falei, putz. Aí fui ler o enunciado que eu copiei e vi que eu só um número, um. O 1 eu troquei por 2, eu acho. Só isso, 1 eu troquei por 2 e acabou a questão. Aí já morri com essa. Então às vezes aqui, mesmo aqui eu falo, tá ligado? Eu falei aqui, mas acabei escrevendo o número errado. E se eu não percebo, eu sigo fazendo as contas com a porcaria do 8. Ali erro a resposta só pra me incomodar. E essas coisas acontecem, tá? É comum de acontecer. Aqui digitando é mais fácil ainda, mas no caderno também. Às vezes tu te distrai, tu tá copiando, fala 2, tu pensa, tá pensando em outra conta, em outra coisa. Tu acaba escrevendo o número errado ali e foi. Ou faz uma multiplicaçãozinha, acaba te confundindo, acabou, morreu a conta. Então 192 dividido por 4. Vamos pegar a calculadora, né? 192 dividido por 4. 48. Ó. X igual a 40. Ó. Que dia, hein, cara? Que dia. Que dia lindo. Que dia maravilhoso. Vamos lá. Então, x igual a 48 e o meu y é 180 menos 48, que é 132. Y igual a 132. Que faz sentido? Faz todo sentido. 132 mais 48 dá 180, que é algo que tem que dar a soma desses dois ângulos aqui. Beleza? Beleza? Então entendemos tudo. Essa é a 18 e a 19. E essa daí não tem o que fazer. A gente vai ter que recorrer ao Gemini lá. Gemini. Eu tava usando o DeepSeek, mas não tem muito porquê. Demora um pouco mais a abrir do que esse daqui. Two angles. Vamos lá. Mas será que hoje... Bom, hoje eu comecei a gravar, já era 4 e pouco da manhã. Aí não tem como fugir dos galos, né, cara? Uma hora os bichinhos tem que cantar. Um ângulo, minhas azúrias. 12 graus menos 3. É um A, né, cara? Não é Thana. É um Ali. 3 times the other. Legal. E aí, o que tu quer, meu amigo? Finde. Então vamos findar. Azuri. Of it. Puta, eu vou tentando
adivinhar o que vem por diante, mas não vai. Um erro atrás do outro. Tá aí, 2 linhas, tá melhor. Legal, legal, legal. Então, ó, pouquinha conta, hein? 132 e 48 graus. Então, tô feliz com essa resposta, tá bom. Agora aqui não tem pra onde a gente fugir. Até tem das ímpares, né? Pelo menos a gente tem certeza para as ímpares, mas as pares aqui vocês vão ter que confiar em mim, nas minhas habilidades, que já não é muito confiável. Mas vamos lá. Então a gente tem o que ele quer que a gente faça. Resolva para x e encontre a medida de cada ângulo aí. Então isso aqui é maior do que 90 graus e esse aqui menor do que 90, né? Dá para perceber. Se tivesse até o meio aqui, retinho aqui, daí aqui teria 90, mas beleza, isso é só uma observação. Não vamos perder tempo com observações bobas. O que nós sabemos aí dessa 19? Sabemos que são ângulos suplementares. Oh, que grande coisa! E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse ângulo aqui que está representado por 7x menos 1, isso aqui é um valor, sei lá, 120 graus, por exemplo. Tá? Essa porção aqui representa 120 graus, por exemplo. Isso mais esse 2x mais 1 aqui tem que ser igual a 180 graus. E ponto final, não tem discussão. Então, 7x menos 1. Não, cara. Faz certo, cara. 7x menos 1 mais o outro ângulo, que é 2x mais 1, que é 2x mais 1. Isso tem que ser igual a 180. Ponto final. A gente já aceitou isso, então essa é a regra, a gente só aplica ela. Tá? 2x mais 1. Aqui, se tu não quer olhar para isso desse jeito ou te incomoda, pode pensar que eu estou escrevendo o ângulo, por exemplo, vamos dizer que seja 10 graus, tá? O ângulo tem um ângulo aí de 10 graus. Aí eu resolvi, na minha cabeça pequena, escrever ele assim. Eu vou dizer que é 2 vezes 2, por exemplo, que dá 4, mais 6. Eu resolvi escrever o 10 dessa forma e levar ele nas minhas contas dessa maneira. Então 2 vezes 2 mais 6 é 10. Isso aqui representa a mesma coisa que representa esse símbolo aqui. Mas eu prefiro escrever desse jeito. Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Nesse caso eu só não conheço essa pequena partezinha aqui. Eu não sei quanto é que é o x. Eu não sei se o 7 é vezes 2, vezes 10. Não importa. Eu não sei quanto vale o x. Mas eu estou representando um número, um ângulo ali no caso, dessa forma aqui. Tá? É maior, mais feio, é pior do que escrever o próprio número, mas é o que está acontecendo. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Então, por que não escrever o 10? Nesse caso, neste caso específico, é muito mais agradável escrever o próprio 10 ali, porque é menos símbolos do que estar carregando uma conta desse tipo, 2 vezes 2 mais 6. Né? Só que aqui, como eu não sei esse pedaço, de qualquer forma eu vou ter que levar desse jeito o máximo de tempo possível. Mas isso aqui representa um número tanto quanto esse pedaço aqui que tu sabe todos os valores representa o número 10. Então, é isso que acontece nesse pedacinho. Tá vendo? Tá melhorando a minha explicação, minha justificativa para se acostumar com as variáveis aqui e não estranhar quando tu pega um pedaço desse tamanho aqui e substitui por um outro valor, né? Ou pega mais, por exemplo, pega tudo isso daqui e troca por 180. Fala, bom, é igual a 180, então eu posso pegar tudo isso aqui e onde eu ver um 180 numa conta, eu posso trocar por todo esse valor. E pode mesmo? Pode, tranquilamente. Desde que não desobedeça nenhuma regrinha, pode trocar serenamente. Aí eu vi um 180 no meio lá, tá sendo dividido por não sei o que. Pode trocar, pode botar 7x menos 1 mais 2x mais 1 no lugar, não tem problema.
Então vamos seguir aqui. 7x mais 2x dá 9x. 9x. Mas não acabou, né, cara? Calma. Menos 1. Acabou. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, tá aí, acabou. 180. 180. Tá. Aqui, de novo, olha só como se fosse 18 dividido por 9. Tá? Fica melhor. Então, 18 dividido por 9 dá 2. Então, x igual 2. Mas não é só o 2, né? Lembra que tu ainda era 18 vezes 10. Bom, agora ficou 2 vezes o 10, né? Sobrou ali, dá 20. Então, o x vale 20. Logo, agora eu vou ter que chamar os meus ângulos aqui. O meu ângulo A e o meu ângulo B. Então, o A é 7x menos 1. Então, vou dizer que seja assim. 7x menos 1. Deixa eu só dar espaço aqui, pô. Tá. Esse é o meu ângulo A. Então vamos descobrir quanto é que ele vale. 7x, então o meu x agora vale 20. Na verdade não é agora, o meu x vale 20, eu sei disso. 7 vezes 2, tá? 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Então, para nós fazer essa multiplicação mais agradável, faz 7 vezes 2 dá 14, vezes 10, 140. Menos 1, 140 menos 1, 139. Pronto. Quanto é que tem que valer o outro ângulo? 41, para dar o 180. Então esse aqui, o ângulo A, é 139 graus. E o meu ângulo B, tá? Chamando assim, porque eu vou acabar usando x e y, né, para encontrar os valores. Nesse caso só x, né? Então, quanto é que vale o meu B? É 2x mais 1. Então copia para cá. 2x mais 1. Então, como a gente previu, 2 vezes 20, que é o valor de x, 2 vezes 20 dá 40, mais 1, 41. Que é o que tinha que ser, né, para dar certo ali os ângulos. Tá aí, 139 graus e 41 graus. Vamos verificar o gabarito dessa, pra gente seguir para a próxima com mais confiança. Então, 19, x, 20 graus, beleza. Aí ele vai dizer quanto vale os ângulos, né? 139 e 41 graus. Pronto. Que alegria. Que hora é para esse galo estar cantando? Deixa eu só voltar para cá. Que hora é? 5h32. É. O galo tá no direito dele de cantar. Então, essa é a questão 19. Vamos para a questão 20. Coisinha mais bonitinha. Foi-se. Tá aí. E a 20, a gente... O que a gente sabe da 20? Bom, o bom de fazer isso daqui, assim, além de tu praticar, isso daqui a gente vai usar em trigonometria. Um monte dessas coisas, conhecimentos, ângulo complementar, suplementar, trabalhar com medida de ângulo, soma, essas coisas a gente vai usar tudo em trigonometria. Então, é ótimo resolver essas questõezinhas pequenas, essas continhas 10x aí, isolar variável, coisa a gente vai trabalhar também vai usar isso em quase tudo que é canto, né? Sisteminha, álgebra linear, ali, resolver escalonar sistema, a gente vai estar trabalhando com isso, tá? Isolando variáveis, multiplicaçãozinha mais simples assim. Então também vamos usar. Então é bom, não dá para reclamar. Todo esse conteúdo que vai ser usado. Isso que é o lindo. Eu acho que as pessoas tinham que pegar alguém que tá vai entrar no ensino médio e obrigar ele a conviver lá uns 2 meses, nas férias dele. As férias, acabou o ensino fundamental, férias, tinha que ser obrigado a ir para a universidade lá e assistir as aulas lá, só para ver tudo que ele usa. Mas eu não sei o que eu vou fazer da vida. Não, passa um pouquinho de tempo, vai passar no curso de engenharia, um pouquinho de tempo no de matemática, lá só assistindo aula. Para quando começar o ensino médio, tu falar assim, caramba, olha esse conteúdo eu vi que precisa, aí esse outro estava usando lá também.
Aí eu ouvi o cara falando disso daí, que é merda. Tem que aprender. O cara entender que eu precisei ir pra universidade pra voltar agora aqui resolver essas questões, olhar pra elas e falar, cara, eu precisava de tudo isso. Precisei de tudo isso. Tudo, 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 tudo. Ah, como eu gostaria de ter aprendido isso no ensino médio. Mas estou eu aqui de novo, né? É a segunda chance. Aí com 50 anos de idade eu entro de novo na universidade, se ela ainda existir. E aí vou poder utilizar todas essas ferramentas que agora eu sei. Olha que maravilha. E falando em ferramentas que eu sei, o que a gente sabe aqui? Que a soma desses dois ângulos tem que ser 90 graus, tá? Então 10x mais 36, 10x mais 36, mais o segundo ângulo, opa, agora, cada vez que eu bato na minha televisão, agora que eu pendurei ela aqui pra ficar, pra eu não encostar nos pezinhos dela que estavam em cima da mesa, né? Agora tá pendurada. Cada batida que eu dou aquela balança me dá uma tristeza no coração. Tá? Aqui a gente já pode fazer essa multiplicação. 2x, 2 vezes x dá 2x, mais 15 dá 30. Então, dá 2x mais 30. Talvez eu não copiei nada errado. Não, é 2 que multiplica x mais 15. Então fica 2x mais 30. Beleza, só isso. Isso tudo tem que ser igual a 90. Então essa é a correspondência que a gente tem. E sabendo disso, obviamente, o que a gente vai fazer? Somar agora o que tem de parecido, né? Então 10x mais 2x dá 12. 12x. Números, valores grandes, né, che? Mas não tem problema. 36 mais 30 dá 66, né? Mais 66 tem que ser igual a 90. E agora? Bom, os numerozinhos grandes, dá pra dividir tudo isso por 3? Dá pra dividir por 3, fica pequeno, né? Vamos fazer isso só de zoeira. 4x, 12 dividido por 3 dá 4. Dá 4, né? 60 por 3 dá 22, né? 22, 44, 66, exatamente. Igual 90 por 3 é 30. Então tá aí. Aqui fica mais agradável, sabe? Os números menores, fica mais tranquilo de fazer as contas. 22, não vou seguir dividindo por 2, né? Vamos fazer a subtração. Vamos subtrair 22 dos dois lados. Vou ficar com 4x. Eu falei, eu vou ficar com 4x, obrigado. 22 menos 22 aqui dá 0. E 30 mais menos 22, desculpa, dá 8. Então 8 aí. E 8 dividido por 4, adivinha só? Dá 2, olha que loucura. Então vamos lá. O ângulo a gente sabe que ele é o que? 10x mais 36. Então, copia para cá. Pronto. Então, o meu A vai ser o que? 10 vezes 2 dá 20. Meu x é 2, né? Dá 20. Mais 36, 56. E o B? Meu ângulo B aí. Bom, o máximo tem que dar 90, né? 56 para 90, 34. Estou certíssimo disso? 34, mas vamos calcular, Então, 2x mais 30. Coloca aqui, vamos descobrir o B. E o B é o que, cara? O B é igual a 2 vezes 2 dá 4, mais 30, 34. Então, faz sentido, a nossa resposta faz sentido.
ela se encaixou bonitinho aqui. 56 mais 34 já dá os 90 graus, que é o máximo que pode dar. É isso. Aí, tô feliz com a resposta. Acho que todo mundo tá feliz com a resposta, então tá bom. Pouquinhas questões, hein? Pouquinhas questões. Nossa. 20, 21. 21. Beleza, vamos fazer a 21 aqui. Pelo menos essa tem gabarito, a gente confere. Ver se não cometeu muitos crimes, né? Acho que não a gente não errou nada. 2x mais 5, aqui de novo. Os ângulos tem que ser igual a 90 graus. Então, vamos escrever 2x mais 5. 2x mais 5 é o primeiro grau e o outro é x mais 2,5. Tá bom. X mais 2,5 mais x mais 2,5. Isso tem que ser igual a 90. E agora somar. X mais 2x dá 3x. 5 mais 2,5, 7,5. Mais 7,5. Beleza. Tem que ser igual a 90. Então, ângulos complementares. Então aqui, subtrai 7,5 dos dois lados. 3x vai ficar igual a quem? 90 menos 7,5, 82,5. 82,5. Tá aí. E agora é só dividir por 3. Feio, hein, cara? Feio, feio mesmo. Mas tudo bem, paciência. Talvez a divisão não saia tão ruim assim. 82,5. E quem acha, quando eu tô falando que existem números feios, e tu acha que não é, que isso é bobagem, que não tem número feio, pois imagina tu chegar no banco, olhar tua conta e tá lá menos 200 mil, hein? O que tu acha? Será que existem números feios? Menos 200 mil reais. Que saldo, hein, cara? Então existem números feios. Ponto 5. Tá? Eu sou bem bocó mesmo, né? Bobo mesmo. Ai, caceu. É bom, finaleira, né? O cara cansado. 82,5. Canta, galo. Canta à vontade. Pode cantar. Dividido por 3. Dividido por 3. 27,5. Tá bom, é o ângulo. Tá? Mais ou menos. X igual a 27,5. Bom, se x é 27,5, a gente tem que determinar o A e B, né? O que é o meu A? É 2x mais 5. Bom, vai dar um ângulo bonitinho no final das contas. Então, calculadora, para não sofrer, 27,5 vezes 2, 55. Então, o A é 60. Claro, o cara fala uma coisa, escreve outra, mas a vida é assim mesmo, né? 60. Pronto. E o meu B, se a soma dos dois tem que ser 90, obviamente vai ser 30. Mas a gente não pode tomar decisões precipitadas, a gente tem que testar. Quanto é que vale meu ângulo B? X mais 2,5. Então, B é igual. X é 27,5, 27,5, tá certo? Mais 2,5 dá 30. Exatamente o que eu disse que tinha que dar, olha só. Ai, ai, vamos verificar o gabarito dessa daí e vamos fazer mais uma ali. Aqui. Isso é importante. 27. 27,5 é o meu X.
60 graus e 30 graus. Beleza. Que lindo, que maravilhoso. Essa é a 22 agora? Tá, calculadora, agora tu tá me atrapalhando. 21 tá aí. Eu não sei porque que eles não fazem assim, 21, 22, 23. E aí quando acabou nesse lado, aí tu vai pro outro lado do livro que daí segue fazendo. Não sei porquê. Chato demais, mas tudo bem. 2.5, 22 tá aí. De novo, questão nada muito complicado. Aqui ângulos suplementar, né? A soma dos dois vai dar mais. Vai dar mais não. Vai dar 180 graus, soma desses dois ângulos aqui. Então o primeiro ângulo é 3x menos 3. 3x menos 3. E o outro. Ah, tá, a multiplicaçãozinha não é tão complicada. 3 vezes 5x dá 15x. 15x. Ô, cara, mas põe o sinal de mais primeiro, né? Que chinelagem, que troço feio, cara. 15x mais 3. Só isso. Grande coisa. Isso é obrigado a dar 180 graus. Bom, agora a gente junta quem dá pra juntar. Então... Não, na verdade, para facilitar um pouco mais, diminuir um pouco o tamanho disso daqui, vamos dividir tudo por 3. Opa, não precisa. Precisa, aqui tá mais fácil de tu enxergar as divisões, ó. Então, aqui vai ficar x, né? 3x vai dar x menos 1. Nem sei porque eu tô perdendo tempo, que o 1 e o menos 3 e mais 3 vai cancelar. Então, vai ficar x mais 5x. Caramba, hoje é o dia. 5. É que eles ficam tão pertinho um do outro, né? Então dividiu 15 por 3, esse mais 3 e menos 3 foram embora, né? Somar os dois ele cancela. 15 dividido por 3 dá 5. Eu acho que até aí eu tô certo. 18 dividido por 3 dá 6. 6 e põe o 0 ali, porque tá multiplicando por 10. Então 60. Pronto. Então x mais 5x dá 6x. 6x igual a 60. Logo, x igual a 10. X igual a 10 graus. Beleza. 60 dividido por 6, 10. Agora, bom, agora a gente pega os dois, né? Pega o A. Esse vai ser o nosso ângulo A, 3x menos 3. Que pelo desenho é o menor ângulo. Isso aqui vai ter que dar um valor menor do que 90 graus. Então, o meu A vai dar o quê? A vai ser igual a 3 vezes x, que é 10. 3 vezes 10, 30, menos 3, 27. Então, 27 graus. Se esse deu 27, o meu B, para dar o 180, tem que dar 153 graus, né? Para somar com isso aqui, dá 160, dá 170, dá 180. 153 graus tem que ser o meu B. Para respeitar a nossa regrinha ali. Então, vamos ver quanto é que vale o nosso B aqui. Vamos tirar a prova, né? Vai ter que ser isso. Então, meu B. 15 vezes 10 dá 150. Mais 3, 153. 153 graus. Respeitou a regra. Beleza. É o que a gente precisava. Então tá aí. Com a próxima questão, na verdade, próxima questão, eu vou botar uns pontinhos aqui. Opa, não ponto e vírgula não. Ponto, só os pontinhos, obrigado. Mas também não precisa tanto, né? Aí já tá bom. Aqui não tem como verificar, né? Questão par, mas faz todo sentido do mundo, bateu a resposta ali. E se eu tô acertando as ímpares é porque é um bom caminho, tá? Nessas aqui que a gente não tem como jogar lá pra verificar, já é um bom caminho. Então,
acho que o certo é deixar por aqui, né? A gente continua no próximo vídeo. Aqui eu vou tentar gravar um pouco mais, não tão, tão no meio da madrugada, né? Eu já comecei já 4 da manhã, já tá quase amanhecendo praticamente, então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões de triângulos aí, tranquilíssimo, essas coisinhas, vamos ver até onde é que vai isso daqui, né? Porque acho que da outra vez eu olhei, mas não lembro mais. Vai longe ainda. Tem 75 questões e a gente tá na 23 agora. Ah, mas bem que essas aqui são pequenininhas, são bonitinhas, né? As questãozinhas simples. Nada demais. Que a gente vai cair depois aqui. Resolver indicar para variável indicada, ou seja, isolar isso aqui pro L, isolar pro B, pro C. Não, tranquilo, não tem problema. Tem bastante questão desse tipo. Nada mais. Então tá, no próximo vídeo a gente continua resolvendo, a gente se diverte um pouco mais. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra por aí.